E aí, onda dura! Glória a Deus, glória a Deus. Você está feliz de estar aqui hoje? Essa pergunta tem outro sentido a partir de agora, né? Glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui, depois de tempos tão turbulentos. A gente já teve aqui no ano passado, mas ver a igreja junta, reunida, glória a Deus pela Conferência Una e por aquilo que acabamos de começar a viver. Eu acredito que nós teremos algum tipo de imersão na presença de Deus durante esses dias, e eu queria fomentar você a não perder nada do que a gente vai viver. Amém? O relógio está ali na frente, eu vou tentar administrá-lo bem, mas antes de começar a pregar, eu queria fazer algo muito especial. Queria pedir minha esposa que viesse aqui bem rapidão, com a minha filha. No ano de 2019, a gente teve a conferência aqui e eu não pude vir, porque a minha filha estava nascendo. Eu ia pregar na conferência e não pude vir. Sábado agora, ela faz 3 anos de idade. E eu queria muito que você estendesse suas mãos para cá e a gente pudesse orar pela vida dela. A gente raptou ela ali do kinder, ela não quis vir muito bem assim. A gente vai orar pela vida dela. Eu queria muito que você estendesse suas mãos para cá e a gente, de alguma forma, celebrasse ao Senhor pela vida da Ayla. Nos próximos meses, ela vai passar por uma cirurgia na vista direita. Foi identificada uma pequena anomalia que, se não cirúrgico, pode tirar a visão da vista direita dela. Nós cremos que o Senhor tem a vida dela na palma das suas mãos, mas nós também cremos na oração dos santos. E eu queria muito iniciar essa pregação te pedindo, se você puder, estenda suas mãos para cá e vamos orar pela vida dela, e depois me ajuda a cantar parabéns, para fazer uma frente, vai ficar registrado aí para sempre, tá bom? Pai bendito, nós te agradecemos pela vida da Ayla. A tua palavra diz que ela foi formada e tecida no ventre da mãe dela pelas tuas mãos, ela é tua. E agora ela está completando 3 anos de vida, o Senhor a deu. Nós te louvamos, te agradecemos e te rendemos um tributo de louvor essa tarde, por aquilo que você fez e continua a fazer na vida dela. Em especial, nós te pedimos que essa cirurgia, caso seja da tua vontade que ela possa ser coordenada pela tua boa mão. Que não sejam as mãos dos médicos, que não seja a mão de nenhum profissional da terra, mas que seja a tua mão é boa. E nós cremos, pela fé, que a vitória já foi cedida a nós quanto a essa questão. Por isso te tributamos desde já todo louvor, honra e glória essa tarde, porque nós cremos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Muito obrigado pelos 3 anos da Ayla, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode... Vamos lá? Parabéns para... Parabéns para você. Vamos aplaudir bem forte a Jesus Cristo. Glória a Deus. Ela fala pelos cotovelos, mas agora ficou com vergonha. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses 4:10, eu vou ler alguns versículos na minha versão, hoje NAA, porque eu creio que ela vai nos ajudar muito essa tarde. Diz assim o versículo 10, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar por necessidade
E sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez me mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Baixe sua cabeça uma vez mais, vamos orar. Bendito Senhor, Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Você é o cabeça da igreja e nós só estamos aqui reunidos por conta do Teu nome, que atravessa os séculos governando sobre todo outro nome. Você está sentado no seu trono e rege o mundo, e por isso há paz no mundo. Nós te louvamos e tributamos todo louvor, honra, glória e majestade essa tarde. E te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor continue a ministrar sobre nós. Ministra sobre os nossos corações. Quebra paradigmas, conceitos e filosofias através da Tua bendita palavra. Que a gente saia daqui quebrantado, transformado pela Tua palavra. Que o Teu Espírito continue a fazer o seu trabalho de nos levar, de nos convencer e de nos quebrantar, para que no final de toda essa conferência, nós continuemos com mãos santas levantadas, te adorando nas mais diversas partes do Brasil e mundo onde estamos divididos nesse momento juntos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. A vida do apóstolo Paulo talvez seja uma dessas melhores referências de personagem bíblico que expressa para nós a realidade da condição humana versus a graça de Cristo. Talvez Paulo seja, e durante alguns dias vai ser um exemplo disso. Paulo é alguém criado aos pés de Gamaliel, é um mestre, é alguém que estava de forma excelente acima de todos os seus pares. E fazia o que fazia, quando não ainda convertido, em prol de uma ideologia, de uma filosofia. Paulo estava atado à sua sabedoria humana, porque a sua filosofia e a sua ideologia conduzia os seus próximos passos, assim como todos aqueles que ainda não creram em Cristo. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor bendito. E naquele encontro com Jesus, a mente de Paulo ela é realinhada. E de alguma forma que, por mais que a Bíblia nos apresente, claramente a gente não consegue compreender, Paulo tem a sua vida transformada. Ele conhece a verdade libertadora de Jesus. Tem a compreensão de que a sua dívida foi paga. E agora, salvo, ele vive para Cristo. Essa música que a gente acabou de cantar agora poderia, por exemplo, ser a canção de Paulo. Ele dizia que Cristo estava no centro, que agora, na nova vida, Cristo é o centro de todas as coisas. Então perceba que, na velha vida, minhas ideologias são a condutora do próximo passo. Os meus sentimentos, as minhas reações são os condutores do próximo passo. Mas depois do encontro revelador com Cristo, a minha mente ela é realinhada e agora Cristo é quem define o próximo passo. Agora a minha vida é regida por Cristo, a minha família é regida por Cristo, a minha forma de administrar o meu dinheiro, tudo aquilo que influencia a minha cosmovisão é Cristo.
ler a carta de Filipenses é perceber esse Paulo que foi radicalmente transformado por Jesus. Agora, ele é um Paulo totalmente entregue à causa de Cristo, apaixonado por Jesus e pela missão de Deus. É alguém que teve um realinhamento na sua rota de vida, e chega ao ponto de dizer que o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Expressa bem essa condição humana versus a transformação da regeneração através da graça de Deus. No versículo 3, 8, você não precisa abrir, no capítulo 3, versículo 8, ele chega a dizer o seguinte: todas as outras coisas são insignificantes se comparadas a conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. O Paulo de antes não poderia dizer isso, mas o de agora ele está dizendo: tudo é pequeno. A escola de Gamaliel é pequena. Andar com os irmãos fariseus é pequeno. Tudo é pequeno perto do fato de que eu conheci Jesus. E agora ele vive para Jesus. É como se o Paulo estivesse dizendo para nós aqui hoje: se tocados por Cristo, se livres da morte, vivendo uma vida nova, agora precisamos ser coerentes com a vida que Ele nos deu. E ser coerentes com a vida que Ele nos deu, buscando viver essa unidade do corpo de Cristo. Porque na fé cristã não há individualidade. Na fé cristã há um corpo. Tira o dedo do seu corpo, você vê o que vai acontecer com ele. Ele vai morrer. Então agora, na nova vida, aprendemos a viver como corpo. Um esforço, como já foi dito aqui, em conjunto, para que, de alguma forma, a igreja cumpra sua função no mundo. Um esforço para a gente ter concordância sincera, um esforço para a gente andar em amor mútuo, para a gente ter o mesmo pensamento. Isso não é fácil. Às vezes, é difícil demais. E é exatamente por isso que vai exigir de nós esforço. Mas vai exigir de nós esforço na perspectiva de que estávamos destinados à morte. E agora somos feitos filhos de Deus. E aguardando com ansiedade o dia onde estaremos com Ele para sempre. Viver a unidade da igreja precisa ser percebido através desse prisma. Do contrário, a gente não consegue compreender a beleza de que é viver para Deus. Você precisa sempre ter em mente o tamanho do problema que você tinha, para entender o tamanho da beleza que é viver o corpo de Cristo. Amém? Dá uma boa olhada na sua vida. Lembra como era a sua vida. Lembra como você estava, talvez, num feriado como esse, Corpus Christi. O que você fazia na sua tarde de feriado? Nós fomos alcançados por Jesus. Ele nos transformou. Agora nos convida a ser um corpo e, sobretudo, a nos ajustarmos uns aos outros nesse corpo. O contexto dessa carta, e o reverendo Hernandes já nos deu com excelência aqui, é um Paulo que está preso, irmãos. E talvez o fato de que Paulo está preso seja uma das coisas que você mais vai ouvir, porque é uma das coisas mais importantes e que dão o ritmo do que está acontecendo na carta. É de que a gente não está falando de alguém que está na sua casa, com o controle da televisão, escrevendo uma carta. A gente está falando de alguém que está preso. Eu não sei se alguém aqui já esteve 2 anos preso. Paulo esteve 2 anos preso nessa circunstância. Eu não sei, pode ser que tenha alguém aqui que já tenha vivido 2 anos no cárcere. Não é uma vida assim que você amou muito. Mas isso norteia tudo aquilo que a gente vai ler, que a gente está aprendendo e que está sendo ministrado ao longo desses dias. 10 anos depois da plantação da igreja em Filipos, e isso acontece em Atos, capítulo 16, Paulo envia uma carta para os filipenses. Ele está preso, mas mesmo preso, Paulo demonstra uma profunda alegria e encoraja a igreja que ele plantou há 10 anos atrás a prosseguir. Ele trata várias questões na carta. Existe uma em especial que eu quero ministrar hoje aqui. No versículo 10, que nós lemos agora, ele diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade.
Paulo está falando da contribuição financeira que a igreja de Filipos, os filipenses, enviaram até ele, através de Epafrodito. Agora eu falei certo. Epafrodito. É evidente que ele está referindo-se a essa igreja, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas essa igreja fiel, e fiel ao longo desses 10 anos. Talvez por uma questão geográfica, talvez pela distância, talvez porque não tinha alguém para enviar, o texto vai meio que contornar e mostrar para nós que talvez durante algum tempo lhes faltou a oportunidade de fazê-lo. Mas essa igreja é uma igreja que há 10 anos contribui. Agora, o ponto importante desse verso é o versículo 10, quando Paulo diz: fiquei muito alegre. Paulo está preso há 2 anos em Roma, em uma prisão domiciliar, como o reverendo disse aqui, acorrentado a guardas de César, porém, você não percebe uma postura de lamento de Paulo. Você não vê alguém que está chorando, que está sofrendo, que está resmungando da vida, ó céus, ó vida, ó azar. É alguém que na prisão consegue dizer: eu estou alegre. Eu estou feliz. Eu estou feliz, embora esteja nessa condição circunstancial que me foi inserida. Antes, ele é alguém cheio de alegria. É como se o corpo dele tivesse preso, mas o espírito de Paulo está livre. É dessa prisão que ele escreve várias cartas, como já foi dito aqui, porque o espírito de Paulo é um espírito que foi libertado por Jesus. E agora, a condição circunstancial dele não define quem ele é. É quase que uma coisa meio antagônica, se a gente fosse guiado por uma mentalidade, por uma sabedoria humana. Como alguém que está preso pode dizer que está alegre? Eis aí a beleza da justificação. É que agora nós não caminhamos mais por conta das nossas pernas. Não caminhamos mais por conta das nossas ideologias ou emoções. Caminhamos por Cristo. Você caminha por Cristo, amém? Caminhamos por Cristo. Ele demonstra para nós, nesse versículo 10, uma fé inabalável. De alguém que está convicto e seguro naquele que o libertou e o salvou. E tem a consciência, inclusive, isso já foi dito, de que aquele processo que está acontecendo com ele é momentâneo e tem um propósito. Lá em Romanos 8, 28, ele vai dizer: todas as coisas, todas, inclusive a prisão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um ponto interessante salientar nesse versículo 10 é que o Paulo diz: eu me alegro. Mas eu não me alegro assim na minha perspectiva. Eu não me alegro em qualquer outra coisa. Eu me alegro no Senhor. A alegria de Paulo é uma alegria verdadeira, porque ela não é circunstancial. Ela não depende do que está acontecendo com ele no momento. Possivelmente, no seu primeiro dia de férias do seu trabalho, quando você levanta para curtir a vida e dar um rolê com a sua família, que você abre a janela, inclusive Joinville, isso é muito, né? E vê a chuva cair, você vai dizer: puxa vida, ó céus. Porque a gente tem a capacidade, equivocada, errada inclusive, de ser influenciado emocionalmente pelas coisas que acontecem fora de nós, na natureza, uma notícia ruim. Bom, Paulo está dando um exemplo para nós, dizendo: nada tira minha alegria, porque ela está em Deus. Eu estou alegre no Senhor por conta de vocês. É um outro tipo de desfrutar a beleza da vida, irmãos. É um outro tipo de ter clareza quanto à perspectiva do próximo passo, do próximo dia. Não depende do que está acontecendo com a gente agora. Esse tipo de alegria só pode vir de Deus. De um Deus que não está à mercê da instabilidade das coisas. Um Deus que não está à mercê das informações econômicas. A economia pode estar abalada, Deus continua sentado no seu trono governando tudo. Um ano de eleição, onde está todo mundo batendo cabeça, Deus continua governando todas as coisas.
Paulo está deixando isso claro para nós no capítulo 4, em toda a carta, dizendo: eu me alegro, mas eu não me alegro em nenhuma outra coisa, senão no Senhor. Tem que ter nascido de novo para ter essa perspectiva. Tem que ter nascido de novo para entender isso. Nos versículos seguintes, de 11 em diante, ele diz: digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que ele aprendeu a ficar satisfeito. Ele aprendeu o nível de contentamento. E perceba, Paulo não aprendeu a estar satisfeito e contente em toda e qualquer circunstância na escola de Gamaliel. Paulo não aprendeu a estar alegre em toda e qualquer circunstância caminhando com os fariseus, guerreando as guerras de Roma. Paulo aprende a viver alegre em toda e qualquer circunstância através do mestre discipulador Jesus Cristo. É Jesus que ensina Paulo, no curso da sua história, a desfrutar da beleza do contentamento da glória de Deus na face de Cristo. Na nova vida, é como se ele estivesse dizendo: Cristo é suficiente para mim. E se eu tiver, eu tenho. E se eu não tiver, eu não tenho. Basta-me ter Cristo. Ele é suficiente. Todo o resto é ajustável. Perceba, isso não é um convite à mediocridade, a você viver uma vida medíocre, mas é uma constatação. O que o Paulo está fazendo aqui, é nosso dever fazer todos os dias, constatar que o nosso deleite e prazer é o Senhor. Constatar que as coisas externas não podem abalar a convicção daqueles que de fato foram transformados por Cristo Jesus. Aprendi o segredo de viver em qualquer circunstância. Ele está dizendo de um segredo, não está revelado, está oculto. É um mistério. Não é tão óbvio assim, ele está meio que escondido. Poucos conhecem, não está claro. E alguém poderia perguntar: pastor, mas qual é o segredo que está oculto? Ele mesmo responde: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente vai ler esse verso numa perspectiva triunfalista. Eu vou encarar o gigante, porque tudo posso naquele que me fortalece. Vou ter uma reunião com meu chefe hoje, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Veja, Paulo está preso, está em sofrimento, mas ele está dizendo através de uma perspectiva de um segredo revelado. Não é um convite para triunfarmos sobre todas as coisas, mas é uma constatação de que mesmo preso, sofrendo, às vezes em falta, às vezes tendo, o segredo da vida cristã está no contentamento da beleza de Deus na face de Cristo, irmãos. Cristo é a minha fortaleza e socorro. Eu estou pleno na força que Cristo dá. Eu não sei se você vai lembrar, mas lá em Atos 16, no processo da plantação da igreja, acontece o fato curioso de que Paulo e Silas estão presos na prisão. Óbvio, estão presos. Estão presos no cárcere inferior. Estudiosos vão dizer que o cárcere inferior era onde ficava fezes, urina, rato. E como é que eles estão no cárcere inferior, cercado de fezes e urina? Chorando? Ó céus, ó dia, está chovendo, ó azar. Um está cantando e o outro está orando. E alguém diria: cara, vocês estão tudo louco? Vocês são doidos? E eles estão dizendo: não, a gente só encontrou o segredo. A gente entendeu o segredo. A partir do versículo 14, Paulo começa a tratar de algum nível de parceria
com o Evangelho, que só aqueles que de fato foram resgatados por Cristo são capazes de compreender e de se submeter. No versículo 14 ele diz: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Paulo está agradecendo a parceria ministerial da igreja de Filipos, que sempre esteve com ele em dias bons e em dias ruins. Agora, a palavra associar-se aqui tem um cunho muito curioso do grego, e eu quero muito revelar isso para você. Associar-se, do grego é sunkonoio, que significa ser parceiro. Parceria, parceragem. Paulo está dizendo: eu estou feliz, porque nós continuamos com a nossa parceria. A raiz dessa palavra é koinoio, que você conhece como koinonia, que é usada em outras passagens como ter comunhão com alguém. Ser feito parceiro de alguém. É como se o Paulo estivesse dizendo no versículo 14: vocês fizeram bem em cooperar e ter comunhão comigo nas minhas aflições. É como se de alguma forma aquela igreja, que não era visitada pelo apóstolo há 10 anos, que foi plantada há 10 anos, nunca esqueceu dele. E enviava com regularidade contribuições financeiras para que Paulo pudesse cumprir o chamado da sua vida, que era plantar igrejas e levar a mensagem do Evangelho em todos os lugares. E ele está dizendo agora: graças a Deus, porque vocês entenderam a sua parte colaborativa, cooperativa no processo da plantação de igreja. Ter comunhão é ter algo em comum em parceria. A ideia aqui é de ser um participante com os outros em um empreendimento comum, algo que fazemos juntos. É impossível vivermos igreja, plantarmos igreja, sonharmos com igreja de forma individualizada. Se a gente não entender esse termo grego como comunhão, ao ponto de entendermos que somos chamados por Jesus a viver cooperativamente como igreja, tendo comunhão uns com os outros, tudo será em vão. É por isso que a gente é chamado de comunidade. É por isso que a gente chora uns com os outros e se alegra uns com os outros, porque a gente está junto. É por isso que a gente vive grupo pequeno. É por isso que a gente está nessa conferência, que a gente faz cultos. Porque a beleza de viver a igreja é belo porque fazemos isso juntos. Quanta gente que ficou, e eu espero que seja você, mal no período da pandemia, porque não podia estar junto. Adoramos a Jesus, ok, culto online, mas a gente queria estar junto. Porque a união e a comunhão define o cerne da igreja. Então o que o Paulo está fazendo aqui é agradecendo uma igreja que entendeu o propósito da sua existência. Ser um com o apóstolo e contribuir na propagação do Evangelho. Ao enviar a oferta aos Filipenses, ao enviar a oferta de Filipenses, eles estão dizendo sim ao chamado cooperativo da igreja na pregação do Evangelho. E sabe, isso precisa afetar você hoje. Isso precisa afetar a sua cosmovisão cristã. Precisa afetar o jeito que você administra seu dinheiro. Precisa afetar o jeito que você cria os seus filhos. Porque se na velha vida a gente vivia para o nosso umbigo, farinha é pouca, meu pirão primeiro, agora na nova vida a gente tem que aprender a caminhar junto, irmãos. Aprender a colaborar com aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja. É impossível termos sucesso sem que estejamos juntos, unidos, num processo colaborativo e cooperativo, e isso vai afetar o seu bolso. Porque é de dinheiro que esse texto está falando.
Alguém poderia dizer, mas porque eles oraram por Paulo. Não, ele está falando de dinheiro. Eles sustentaram o ministério da pregação de Paulo durante 10 anos sem ver Paulo. Mas foram fiéis àquilo que Deus colocou no coração deles. Paulo está dizendo, cara, eu me alegro no Senhor por vocês. Isso precisa afetar a gente. Porque, sabe, eu fico olhando e percebendo, preparando essa mensagem, e percebendo a história de Deus no contexto de Onda Dura, e sobretudo no meu contexto, e o contexto de Onda Dura Rio de Janeiro. Eu conheci a Onda Dura em 2015, e eu tinha saído da minha antiga igreja para não ser membro de igreja nenhuma. Eu tinha desistido de ser membro de igreja. Eu fui criado na igreja e tinha desistido de ser membro de igreja. Não queria mais. É muita dor de cabeça esse negócio de igreja. Ouvi problema não quero mais. Estava combinando com a minha esposa, a gente ia se mudar, ia para Rio Grande do Sul. Já estava vendo apartamento, estava tudo certo. De vez em quando, não queria deixar de ser crente. Como se isso fosse possível, eu só não queria mais ser membro de igreja. E um belo dia alguém falou, não sei o que lá, Onda Dura. Eu pesquisei na internet, vi o contato, sem querer mandei um WhatsApp, do nada alguém fez contato comigo, começou a cuidar de mim. 2 meses depois começamos o grupo pequeno, de longe a gente era ministrado por todas as pregações que saíam daqui. Começamos a usar a internet de forma mais orientada, direcionada, e Deus começou a enviar pessoas para nós. Era discipulado via internet, recebia material, conteúdo de apostila, de livro, e tudo mais que você possa imaginar. E hoje, 7 anos depois, vamos completando agora em julho, 7 anos, a gente tem uma igreja linda no Rio de Janeiro, acabamos de conquistar um prédio novo, estamos em obra lá, vivendo aquilo que Deus tem nos permitido viver, e eu fico pensando, o que seria de mim, primeiro, sem a graça de Deus, e segundo, sem a contribuição financeira dos irmãos da Onda Dura Joinville, que financiaram cultos de internet para poder ser ministrado. Vídeos e materiais que puderam me abençoar lá no Rio de Janeiro. E hoje temos uma igreja plantada para a glória de Deus lá. Você está entendendo, irmão? Nós precisamos chamar para nós a responsabilidade de colaborarmos financeiramente com aquilo que Deus está fazendo através da igreja. É impossível sermos um, se o fato de ser um não alcançar o seu bolso. É impossível caminharmos em unidade se você não se envolver e não se engajar colaborativamente com aquilo que Deus está fazendo através do seu Espírito no mundo. Esse é o chamado para nós. Esse é o chamado para a igreja de Jesus. Eles disseram sim ao chamado deles. E isso precisa afetar a gente hoje. Como eu disse, uma parceria longa e contínua, porque a plantação da igreja aconteceu há 10 anos atrás, e essa igreja enviava há 10 anos ofertas para a pregação da mensagem. Contribuir financeiramente é cooperar com a missão de Deus. Esse chamado é só para aqueles que foram transformados por Jesus no meio do caminho para Damasco. Esse trabalho só será cumprido por aqueles que entenderam quão maldito eram e quão abençoados foram. Eu não sei se você já considerou isso, mas o fato de que, providos pelo Espírito Santo, nessa nova vida, a gente é capaz de ser a resposta da oração de Jesus. Jesus, em uma das suas últimas orações, pede ao Pai dizendo que eles tenham unidade perfeita, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para pensar que se você aceita a missão de Deus colaborativamente com a igreja, você é capaz de ser resposta à oração de Jesus. Que eles tenham uma unidade perfeita, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você consegue alcançar isso? O fato de que, quando você recebe o seu salário, por exemplo, e administra com sabedoria a contribuição daquele mês, você está sendo a resposta da oração de Jesus, para que pessoas em Portugal,
Estados Unidos, Cazaquistão, Japão e tantos outros lugares conheçam a Jesus. Você consegue ter a dimensão do que é a internet hoje e do que Deus está permitindo que a Onda e várias outras igrejas possam alcançar quanto à pregação do Evangelho, porque os irmãos da igreja aceitaram para si a responsabilidade de cooperativamente pregar o Evangelho, sendo um. Você tem noção disso? Isso aconteceu comigo há 7 anos atrás. Está acontecendo agora. Tem pessoas nesse momento que estão assistindo a gente dos mais diversos lugares do mundo e só estão fazendo isso porque hoje nós temos a oportunidade de transmitir essa conferência. Então eu quero te fazer ficar sem dormir hoje, pensando sobre como você tem se envolvido na missão colaborativa da igreja através da sua contribuição financeira. O quanto que isso tem transformado você, tem gerado uma cultura dentro da sua casa, ao ponto de que seus filhos saibam que você faz isso e você estimula eles a fazer, para que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai. A igreja estava e continua estando imbuída dessa missão. É como se a igreja de Filipos não visse outra coisa na frente. Eles meio que assumiram esse legado de Paulo de pregar em todo lugar, em toda circunstância, em todo momento, e mesmo estando distantes, eles contribuíam, porque sabiam que Paulo estava levando a mensagem, e outras igrejas estavam sendo plantadas, e muita gente estava sendo alcançado, então eles chamaram para si a responsabilidade. Nós vamos fazer acontecer. Ela abraçou a missão, ela não via outra coisa na frente dela. Eles se envolveram de corpo e alma e de todo o resto, inclusive com o seu dinheiro. No versículo 15, o Paulo diz: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Mais uma vez ele utiliza a palavra associou-se, koinônio. Ele está dizendo que nenhuma igreja, pelo menos até aquele momento, virou parceira e companheira dele no processo da propagação do Evangelho, apenas a igreja de Filipos. Que coisa extraordinária e que visão de reino incrível que essa igreja tinha. Nenhuma outra igreja lhe deu apoio contínuo por tanto tempo. E é interessante pensar que assim que ele deixa Filipos, ele sai a plantar igrejas e imediatamente passa a receber contribuição financeira há 10 anos. É interessante porque ainda nesse verso, Paulo utiliza um termo muito curioso, que ele pega do empreendedorismo, da vida de negócios. Ele diz dar e receber. Dar e receber. Paulo não está sendo grosseiro aqui ao usar esse termo. Ele está apenas constatando uma verdade bíblica, e que precisa ecoar aqui hoje, de que os filipenses estão investindo com sabedoria em aplicar seu dinheiro na obra de Cristo. Eles não escolheram investir o dinheiro deles em qualquer outra obra, senão na obra de Cristo. Isso foi registrado no céu, e isso vai gerar uma taxa de retorno, quer aqui, quer na eternidade. Paulo está dizendo: ninguém se envolveu comigo nessa questão de dar e receber. É o que ele está dizendo, e não se escandalize com isso, ele está dizendo que alguém que foi regenerado em Jesus, alguém que entendeu o tamanho do problema que tinha, que agora vive uma vida devota, e que agora tem Cristo como eixo da sua existência, quando contribui financeiramente, vislumbrando a plantação de novas igrejas e o alcance de perdidos, necessariamente receberá de Deus, quer aqui ou na eternidade, bênçãos muito maiores. E deixa eu te dizer uma coisa: se você se escandaliza com isso,
ou já julga que isso que eu estou falando aqui é teologia da prosperidade, seu coração está longe da missão de Jesus, irmão. Está longe. Você possivelmente, você que pensou isso, possivelmente virou um tipo de simbiose de moralismo religioso, mais egocentrismo, mais mamonismo. Talvez você refute esse ensino, porque talvez o dinheiro esteja ocupando um lugar na sua vida que não deveria. Talvez seu coração se converteu, sua família se converteu, você não bebe mais, não fuma mais, mas teu bolso ainda não está convertido. Como isso é real no nosso tempo? Como isso é real nesses dias? A gente meio que pega aquilo que fizeram com o ensino adulterado e não conseguimos entender que um ensino adulterado de propósito não significa que ao tirar a adulteração que foi feita, como se ele não estivesse correto. Alguém pegou esse texto e perverteu esse texto. Bom, você está entendendo que Jesus está falando com santos aqui, que Paulo está falando com aqueles que estavam destinados à morte. Não é possível viver igreja sem que antes chamemos para nós a responsabilidade de fazer isso juntos. Isso tem a ver com alcançar o perdido e vai tocar na sua conta bancária, vai tocar no seu dinheiro, vai tocar naquilo que você tem. No versículo 16, ele diz: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Olha que coisa incrível. O Paulo, assim que ele sai de Filipos, em Atos 16, ele vai para Anfípolis, depois ele vai para Apolônia, e então ele chega lá em Tessalônica para plantar uma igreja. Tem uma confusão lá, uma arruaça, bem parecida inclusive com a arruaça que acontece em Filipos, mas como resultado de tudo isso, uma igreja nasce em Tessalônica. E a igreja de Filipos foi cooperadora na plantação dessa e de tantas outras igrejas. Sabe, irmãos, já passou da hora, e no que tange a onda dura, mais ainda, da gente entender que nunca foi sobre prédio, nunca teve a ver com prédios requintados, nunca teve a ver com requintes da reunião de culto, com projeções além do normal, nunca teve a ver com exageros, nunca teve a ver com essas coisas. Sempre foi sobre ganhar perdidos para a causa de Cristo. Nós estamos como igreja há 15 anos sonhando com isso, planejando isso, conduzidos pelo Espírito Santo, como Paulo, por exemplo, pedindo a Deus discernimento e sabedoria para ir para os caminhos. Às vezes decidimos dar um passo, o Espírito Santo conduz a gente para outro lugar, porque nunca teve a ver com prédio, sempre teve a ver com pregar o Evangelho e ganhar os perdidos. Então não faz sentido para alguém que encontrou Jesus e que teve a salvação da sua vida não se engajar na missão da igreja. Não faz sentido. Não faz sentido algum. No versículo 17, ele diz: não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Paulo não quer presente de Filipos, não quer elogio de Filipos, ele nem quer mais dinheiro de Filipos. O que Paulo deseja é a recompensa espiritual que está se acumulando para os crentes de Filipos. Ele chega a dizer que aumente o crédito na conta de vocês. Bom, a metáfora aqui que o Paulo está usando é o seguinte: sempre que alguém investe em um empreendimento, pode usufruir dos lucros obtidos.
Pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Está aí. É assim, é desse jeito, que esse apoio financeiro que a igreja está dando, vai gerar lucro para ela. É como se de alguma forma que eles até desconhecessem, e talvez agora aqui esteja sendo revelado. Essa igreja chamou para si a responsabilidade de sustentar a obra de Deus, enviando Paulo a plantar novas igrejas. Eles disseram, a gente vai ser fiel, não importa se você vem aqui, não importa se você não me liga, não importa se você não me manda o WhatsApp perguntando como está a minha família, eu vou ser fiel na contribuição financeira, porque eu fui salvo, eu fui regenerado, eu mereci o inferno e Deus me colocou na vida eterna. E aí o próprio Deus está dizendo, vocês estão depositando, a conta de vocês está crescendo, quer nessa vida ou na outra, tudo isso vai ser revertido para vocês. Tudo isso vai ser revertido para você. Sabe, você que contribuiu além do que você talvez poderia. Você que deu 20%, 30% em algum momento desse período da sua vida. Talvez você ficou meio que tentado a não fazer, mas se sentiu impulsionado por Deus. Eu queria te dizer que existe algo sendo acumulado por Deus. Que existe algo da parte de Deus sendo guardado para você. Que você vai colher quer aqui ou quer na eternidade. Mas você vai colher. Porque é Deus que está dizendo isso através do seu servo. A gente não deve fazer isso como uma espécie de poupança ou de investimento em Deus de propósito. Deixa eu dar 100 mil reais, porque aí Deus vai me dar 200 mil reais. Não, você deve fazer isso com o coração grato. Entendendo que você encontrou Jesus no meio do caminho, que Ele mudou a sua vida, que Ele mudou a sua casa, e agora te dá um propósito. A pior coisa que pode existir na igreja é crente sem propósito, porque o propósito já nos foi dado como igreja, é nós estarmos imbuídos na missão de Deus. A igreja foi chamada para cumprir a missão de Deus, e isso vai afetar todas as áreas da nossa existência. É como se de alguma forma Deus revelasse esse segredo para nós. O próprio Jesus, em Mateus 6, 20, vai ensinar esse princípio. Ele diz que aconselha os seus a juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode comer. É isso, irmãos, que importa para Paulo nesse capítulo. O que importa para Paulo é que ele plantou uma igreja que entendeu o princípio colaborativo da fé cristã. É uma igreja que estava em outra cidade, mas não importa em qual cidade você está, importa que a gente é um. Não importa se Tessalônica tem 20 membros e Filipos tem 100 membros, a gente é um. Então se um está precisando, a gente vai doar. E vamos fazer isso não na perspectiva de ganhar, mas na perspectiva do que ganhamos, nós somos um. Nós nos associamos a uma obra eterna. Isso precisa mexer com a gente. Sonhar com um dia onde nós entraremos com a igreja, por exemplo, na Ásia. Em lugares onde cultos não podem ser feitos publicamente. Eu não sei você, mas eu sonho com esse dia. Com um dia onde enviaremos pessoas para plantar igrejas em lugares onde não pode ser plantada igreja, para alcançar outras pessoas que talvez estariam indo para o inferno, mas agora ouviram a mensagem do Evangelho e irão para o céu, porque você se moveu com o seu dinheiro. Eu oro para que você fique apaixonado por Jesus a contribuir a partir de agora. E que entenda o princípio pelo qual Deus te chamou para fazer parte desse corpo. É isso que está importando para Paulo aqui. Uma igreja que dá frutos da sua conversão, abalando o mundo com a mensagem do Evangelho, coparticipantes da obra de Cristo e empenhada em fazer o nome de Jesus conhecido. Imagine, irmãos, apenas imagine, se vivêssemos isso visceralmente nesse tempo. Imagine se nós vivêssemos no Brasil um tipo de igreja que visceralmente sonhasse com isso que eu acabei de falar. O que poderia acontecer? O que poderia acontecer se você organizasse a sua vida para, a partir de agora, começar a contribuir apaixonado por Jesus e pela obra dele? Imagina o que poderia acontecer na Onda Dura e as outras igrejas aqui representadas, se nós tivéssemos colaboradores da causa de Cristo.
Gente que entendeu, que financia a pregação do Evangelho. Eu não sei se você sabe, mas o dinheiro que você tem foi Deus que te deu. O emprego que você tem foi Deus que te deu. Você é mordomo disso. E vai prestar conta também da forma como lidou com isso. Agora, imagine se essa ficha cai através dessa pregação. Bom, eu oro para que o Espírito Santo esteja tocando você. E para que você saia daqui diferente como entrou quanto a essa questão. Porque os tempos estão sombrios demais. E nesses tempos sombrios, nossa fé será testada por nossas obras. A fé sem obras é morta. Logo, nossa fé vai ser testada e provada através das nossas obras. Nossa parceria financeira com a causa de Cristo aponta se de fato estamos envolvidos com a transformação do mundo, como frutos de uma transformação interior, ou se isso apenas é um espasmo espiritual de uma conferência, que logo passa. É tempo da gente definir os caminhos que a mensagem vai tomar, através daquilo que já recebemos. Porque eu não sei se você sabe, a igreja tem, da parte de Deus, provida pelo Espírito, tudo o que ela precisa para anunciar o Evangelho. Tudo o que ela precisa para anunciar o Evangelho, dado por Deus, por intermédio do Espírito, ela já tem. Para terminar, versículo 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Recebi tudo e tenho até de sobra. Dá para sacar. Dá para sacar que essa igreja foi suprida não apenas nas necessidades dela, mas muito mais. Demonstra algum nível de excelência. Paulo foi suprido muito mais, porque demonstra um tipo de excelência nas contribuições da igreja de Filipe. Paulo tinha abundância. Isso revela um espírito excelente daquela igreja. Aquela igreja que inclusive ele utiliza dentro das igrejas da Macedônia como exemplo para a igreja de Corinto. Não era uma igreja que contava moeda para investir na plantação de novas igrejas. Era uma igreja que fazia aquilo que muitas vezes não podia, para que o nome de Cristo fosse levantado nos lugares mais distintos, aonde eles mesmos não poderiam ir. Um espírito excelente. Paulo os faz compreender que essa postura, preste atenção, não era apenas dar dinheiro para Paulo ou dar dinheiro para a igreja. Era também um ato de louvor e adoração cultica a Deus. Ele fala aqui sobre mordomia. E como, de alguma forma, a mordomia pode ser empregada no sentido de adoração a Deus. Porque não há nada que tenhamos, que do alto não tenhamos recebido, como eu falei. Então, se compreendemos que tudo que temos, do alto recebemos, chamamos para nós a responsabilidade santa de administrar isso, como mordomos, cuidando de algo que nos foi dado. O Paulo diz que aquelas ofertas, elas são como um sacrifício. Paulo está usando aqui uma imagem do sacrifício veterotestamentário, que era quando, de alguma forma, o sacerdote entregava no altar a adoração, entregava no altar o seu louvor a Deus através de um animal, para ser recebido por ele. Antes de ser queimado, era derramado incenso sobre aquele sacrifício. Você já leu sobre isso? Paulo está se apropriando de um exemplo veterotestamentário, para dizer para a igreja de Filipos o que eles estavam fazendo com o dinheiro deles. Ele está dizendo que, olha, lá no Velho Testamento, o sacerdote derramava incenso sobre aquela oferta, sobre aquele sacrifício. E quando ele era recebido, aquele incenso liberava um aroma perfumado, que subia até os céus. E o cheiro representava prazer de Deus com aquela oferta.
Aquele sacrifício havia sido recebido por Deus. Deus tinha prazer por ele. Isso era significado, simbolizado através do aroma do incenso. A doação da igreja é uma expressão de sua adoração. Algo que Deus recebe e tem prazer. É como se de alguma forma, você que está imbuído na missão da igreja, entendeu o propósito de ser igreja colaborativamente, cooperativamente, e contribui em prol da glória de Deus e da plantação de novas igrejas. Paulo está dizendo que isso vira um tipo de incenso que Deus cheira e tem prazer. Já parou para fazer essa relação com o teu dinheiro? Aquilo que talvez você algum tempo atrás demonizava, tinha até medo de falar na igreja. Pronto, agora é a hora da oferta. De alguma forma, Paulo está dizendo que o seu dinheiro entregue em uma visão cooperativista é aceito por Deus e Deus tem prazer. E eis aí o maior propósito de contribuições financeiras na igreja, irmãos. Ele vai ser utilizado para suprir pastores, para plantar novas igrejas, para auxiliar na parte técnica. Mas antes de tudo isso, o objetivo é dar para Deus ter prazer. O objetivo é dar para a glória e para o louvor e para a honra e para a adoração a Deus. É um ato de adoração que o próprio Deus cheira e dá prazer para Ele. Só quem entendeu o tamanho do seu problema é capaz de reagir a isso. Quando a gente percebe isso, que o apoio financeiro na igreja, feito como uma ação cooperativista, é um sacrifício perfumado para Deus, que Deus recebe e tem prazer, se alegra com isso, faz sentido agora nós fazermos isso com alegria. Faz sentido agora nós não contribuirmos com pesar, mas contribuirmos com alegria. Por quê? Porque nós estamos em um momento litúrgico, cultico, na hora da contribuição financeira, onde Deus está recebendo aquilo, acreditando aquilo, e o nome dele está sendo adorado, porque você tão somente decidiu ser um com a obra dele. No versículo 19, ele diz em resposta: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Deus vai suprir, irmãos, todas as necessidades de Filipe, segundo as riquezas dele mesmo. Porque Filipos entendeu um princípio que hoje precisa ser abraçado por nós. É uma promessa do próprio Deus. Eles não receberão apenas bênçãos espirituais pelas ofertas deles, mas também bênçãos nesse tempo, nessa era e na vindoura. Eles vão ter as necessidades deles supridas, porque eles reagiram a um princípio de viver igreja. É como se de alguma forma o apóstolo estivesse dando da parte de Deus uma promessa individual e coletiva. Quando os crentes ofertam juntos para apoiar a pregação da mensagem de Cristo, na perspectiva de louvor agradável a Deus, terão da sua parte bênçãos e provisões. Bênçãos e provisões da parte dele. Algumas aplicações práticas, e aqui eu termino. Primeiro, nossa devoção. Nossa vida de devoção a Deus, como igreja, pode estar condicionada ao segundo momento da conversa. A vida do jovem rico estava assim. No primeiro momento ele era alguém ideal, aos olhos nus. Mas no segundo minuto da conversa, percebeu-se que na verdade era um embuste. Dê uma boa olhada no alcance do verdadeiro evangelho no Brasil hoje, irmão. E você vai ver que há muitos jovens ricos dentro da igreja, atestando que a sua conversão foi uma emoção temporal.
E não uma transformação radical, ao ponto de patrocinar a salvação de outras pessoas. Talvez hajam alguns aqui, que estão sendo tocados hoje. Uma outra aplicação é que nós precisamos de alguma vez por todas, entender que a contribuição financeira, como paixão e devoção por Jesus, é aceita por Deus. Considere como hipocrisia da monotonia religiosa o fato de talvez essa mentalidade travada, presa e do inferno ter alcançado a sua fé. E talvez te ter feito que é possível crer, viver igreja sem uma entrega visceral. É impossível. É impossível viver igreja sem entregar tudo que você tem e tudo que você é. É impossível. Não é sobre não ser generoso financeiramente, mas é sobre ter encontrado um propósito e talvez jogar ele no lixo. A gente faz isso através das nossas atitudes. É sobre exalar paixão pela missão da igreja, no poder do Espírito, fazendo isso juntos, para a glória de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, mas antes disso eu queria que você orasse. E eu queria que você falasse com Deus sobre essa questão. Sabe, talvez você tenha sido até aqui muito negligente com essa área da sua vida. E entendido que de vez em quando dá para contribuir. A igreja de Filipos está provando para nós, e sendo um modelo para nós, de que Deus não quer apenas os nossos corpos. Deus quer tudo que a gente tem. Se for o teu caso, faça uma oração de arrependimento a Deus agora e diga para Ele: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque talvez a pregação do Evangelho poderia estar tendo outros contornos nesse país. Talvez se eu me envolvesse financeiramente com a igreja, meu bairro seria evangelizado. Mas talvez Angola seria mais evangelizada. Santa Catarina seria mais evangelizada. Mas talvez a Europa, conhecida por muitos como cemitério espiritual, estaria sendo mais evangelizada. Eu queria que você orasse, falasse com Deus sobre essa questão, antes de eu orar por você. Pai Santo, nós somos teus. Nós somos irrevogavelmente seus, porque um dia fomos afetados pela tua palavra e convencidos pelo teu Espírito de que não existe vida longe de você. Se estamos aqui nessa conferência e espalhados de forma online nos mais diversos lugares do mundo, é porque existe um desejo em nós de sermos ajustados à tua imagem. Por isso nós nos arrependemos do nosso pecado de não contribuir como deveríamos financeiramente na igreja. Porque entendemos que nunca teve a ver com dar uma parte do nosso dinheiro. Sempre teve a ver com dar tudo aquilo que a gente tem, porque tudo que somos é teu. Perdoa-nos pela forma prejudicial como na mordomia administramos os recursos. Perdoa-nos por não nos envolver tanto com a causa de Cristo na contribuição financeira. E eu te peço que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo toque algumas pessoas aqui, para que façam nessa área coisas que elas nunca fizeram na vida. Que elas passem a contribuir de forma periódica para a pregação do Evangelho. Mas para que aqueles que possam rompam a barreira do moralismo religioso e façam aquilo que nunca fizeram na vida quanto à contribuição para a glória, para o louvor do Teu nome, para que seja aceito como incenso suave. Toca-nos de forma irremediável essa tarde, para que a onda dura e todas as outras igrejas aqui representadas continuem a cumprir o papel dado pelo Senhor e a missão da igreja, que é pregar o Evangelho de Deus na face de Cristo, até que o Senhor venha. Faça isso, em nome de Jesus.
Amém. Se você pode, aplauda Jesus bem forte. E aí, meu amigo, tudo bom? Você foi abençoado com essa pregação? Espero que sim. Nós vivemos dias inesquecíveis de Conferência Onda Dura 2022. E essa é uma das várias mensagens que está ao seu dispor para abençoar e edificar a sua vida. Porém, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós estamos a todo vapor preparando a nossa próxima conferência. E você não pode perder essa oportunidade de viver uma imersão de 3 dias intensos na presença de Deus. Eu creio que a tua vida vai ser completamente transformada ao viver essa experiência conosco. Eu quero te fazer esse convite muito especial. Na descrição desse vídeo existe um link para você poder garantir o seu passaporte e dessa forma presenciar junto conosco a manifestação da presença de Deus no nosso meio. Deus te abençoe, até a próxima.